again. Eu estou de volta. Lembra? I'm the English teacher, the teacher Ana Paula Carvalho, e essa é a nossa third class. Third English Class é a nossa terceira aula de inglês. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Rede de Saberes. E hoje o nosso assunto é Personal Pronouns and to be verb. Personal Pronouns, vamos lá. Será que vocês já ouviram falar sobre Personal Pronouns? Vamos ver o que é que temos aqui. Personal ou Subject Pronoun, né? Que é os pronomes pessoais, que eu estou falando de pessoas, sou eu, você, ele, ela, nós todos juntos. Vamos conhecer esses pronomes em inglês? Então, nós temos ali, ó, I, eu, you, você, he, ele, né? Masculino, she, ela, feminino, it, ele ou ela. Por que esse it ou ela novamente? Porque agora a gente já está falando de objeto, de animais que estão no singular. Por exemplo, se eu for falar sobre flower, é it. Se eu for falar sobre book, lembra do book? É it, né? Mas se eu for falar sobre o father, father é o pai, já vai ser he. Mas se for a mother, já vai ser she. Mas nós temos também o we, que somos nós, onde eu estou envolvido, né? E you, vocês. Ó, peraí. Como é essa história? E you lá e you aqui? Preciso entender, claro. Lembra ali, ó. E you é a segunda pessoa do singular. E you, você, geralmente eu aponto para a pessoa. E you, vocês, ele já está no plural. Então, eu estou falando de mais de uma pessoa. E they, eles ou elas. Esse they é tudo que for mais de um, que está no plural. Pode ser 2 objetos, 2 animais, 3, 4 pessoas, 2 homens, 2 mulheres. Então, tudo que for mais de um, seja relacionado a pessoas, seja relacionado a animais, nós vamos utilizar o pronome they, certo? Então, veja só. I, you, he, she, it, we, you and they, certo? Agora, a gente vai fazer algumas pequenas substituições. Porque quando eu aprender I, you, he, she, it, we and they, é fácil. E se eu começar a juntar para saber o que é que eu vou formar? Se eu for colocar you and I, pensa aí. You, que é você, and I, que sou eu. Você e eu vai formar o quê? Pensando em português, nós. E lembra como é nós em inglês? We, né? Então, nós é we. You and Pedro. Eu não estou envolvida. You and Pedro. É você e Pedro. Então, vai ser o quê? Vocês, né? São 2 pessoas, então vai ser o you. Vocês lembram que a gente tem 2 you, só que esse you aí está relacionado a 2 pessoas, que são vocês. Pedro and Mary. Pedro and Mary são eles, né? Pedro e Mary. São 2 pessoas. E como é eles em inglês? They. Certo? The dog and the cat. São 2 animals, né? São 2 animais. Então, the dog and the cat, sendo mais de um, lembra qual é o pronome? They também. The car and the bus. The car and the bus. Então, o carro e o ônibus vai ser o quê? They também. Então, a gente precisa ficar ligado nessas junções de palavras, pronome com nome, 2 nomes juntos, substituir por pronome. Porque a primeira ideia, eu preciso entender o que é o pronome em inglês, até que eu chegue lá no verbo to be. A gente chega já. E aí, nós temos um quiz. Veja só. Eu coloquei aqui algumas frases. Mother, father, book, uncle, pencil. Então, veja só, nós temos essas palavras e você já conhece das nossas aulas anteriores. Tenho certeza que você está acompanhando direitinho a sequência das nossas aulas. Mother, lembra? É mãe. E se eu for substituir a palavra mother por um pronome que nós acabamos de aprender, seria she, não é isso? Father, lembra o que é father? Tenho certeza que lembra. Father é pai. Se eu for substituir por um desses pronomes, será que seria they?
he ou we? Acertou quem disse? He, que é ele. Nós temos book, você lembra do nosso school objects, que são os nossos materiais escolares? E book é livro. E livro é um objeto, né? Já está falando, school object. Quem lembra bem da nossa regrinha sobre os pronomes, seria substituído por que pronome? You, it ou she? Pensa aí um pouquinho. It, porque é um objeto e está no singular. Presta atenção, cuidado para não marcar errado. Uncle, quem lembra quem é uncle? Uncle faz parte de family members, que é o tio. O tio seria substituído por que pronome? He, you ou it? Acertou quem disse he, que é ele. E por fim nós temos pencil. Quem lembra o que é pencil? Fácil demais, né? Quem não está com seu pencil na mão agora? Que é o lápis. E o lápis é um school object. Qual seria o pronome para substituir? She, we ou it? Pensa um pouquinho. It. Então, veja só. Primeiro a gente precisa aprender quais são os pronomes, o significado deles e conseguir fazer a substituição por nomes, porque a gente vive fazendo isso. A gente vive substituindo nome por pronome quando a gente escreve uma redação para não ficar lá a mãe de novo. Então a gente the mother e depois vem she, que substitui, né? Então esses pronomes têm essa função. E uma vez que eu já faço essa compreensão sobre os pronomes, que são os pronomes em inglês, aí sim nós vamos começar a falar sobre to be verb. Talvez você nem tenha estudado to be verb, mas eu acho que de tantas pessoas falar, meu Deus, a gente estuda o verbo to be a vida toda, é o verbo to be no sexto, é o verbo to be no sétimo, é o verbo to be no oitavo, e o verbo to be no nono. E será que eu sei o verbo to be? Se eu perguntar a você, como é que você conjuga o verbo to be? Né? O verbo to be, pare aí para pensar. Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. O verbo to be, eu dividi ele em singular form e plural form. Então, como a gente já conheceu os pronomes, lembra daqueles pronomes ali? I, you, he, she e it. Então, todos eles estão no singular, porque I sou eu, you você, he, ele, she, ela e it, um objeto. E aí, esses são os pronomes. O verbo é o que vai aparecer agora. Olha, qual o verbo to be que acompanha I am? You are. He is. She is. E it is. Certo? Então, entenda que o verbo to be não é I am. O verbo to be é só am. I é pronome, que a gente já aprendeu, né? You are. O verbo to be é are. E o pronome é you. Is é o verbo e o pronome é he. She é o pronome e o verbo é is. E it is. E agora eu preciso entender o que é que esse verbo significa? Então o verbo to be, você vê o tanto que ele é importante. Ele tem dois significados. Pensando em português, é o verbo ser e estar, né? E é um verbo importantíssimo. A gente vive falando I am happy, I am tired, I am Ana Paula, you are beautiful, né? Então a gente utiliza esse verbo em tantas situações no nosso cotidiano. Por que não aprendê-lo? Por que não inserir no nosso cotidiano, nas nossas falas em inglês e aprender certinho, viu? Então veja só, aqui foi colocado em umas sentenças que tem I am Brazilian, eu sou brasileiro. You are American, você é americano. He is English, ele é inglês. She is Brazilian, ela é brasileira. E it is American, certo? Agora, a gente vai ver algumas frases onde a gente tenta posicionar tanto o pronome trazendo o verbo em sentenças diferenciadas. Observe bem a imagem. A história não é a melhor de todas, mas ela é bem expressiva, bem legal da gente ler. Ela diz assim, I am a lady. I am a lady, ela se refere a ela mesma. Olha a posição da mão que ela coloca. Né? Então, ela já diz, I am a lady. Eu sou uma lady. Está no restaurante. Veja a lady com 2 dogs. E aí ela diz,
You are a monster. Veja, ela é a primeira pessoa falando com uma segunda pessoa, né? Ela está apontando, você é um monstro, né? É o que ela acha. Mas é só para a gente entender direitinho. Agora, ela está dizendo assim, he is a policeman. He is a policeman. A primeira pessoa, que é ela, está falando com a segunda pessoa sobre uma terceira pessoa, que é o policeman, que é he. Lembra? Agora, eles dois estão falando, e ele está dizendo, she is crazy, né? Vocês concordam? Eu acho que ela é um pouco crazy mesmo. Então, é a primeira pessoa falando com a segunda pessoa que está ouvindo sobre uma terceira pessoa que está lá, que é she, né? E aqui nós temos it is a frog. Então, diretamente um animal. It, lembra do it que a gente utiliza para objetos animais e coisas em geral, que seja apenas um. E agora a gente vai ver no plural form. Quais são os pronomes no plural? We, que somos nós, you, vocês. Olha o you novamente, só que agora ela já vem no plural. Então significa vocês. E they, eles ou elas, certo? E qual é o verbo que acompanha o we? Vamos ver agora. Para we, are. Para you, are. E para they, are. Acho até que é mais fácil que português. Pensa aí, se você for conjugar o verbo ser e estar em português, a dificuldade que ia dar. Em inglês é simples assim, né? Então não tem dificuldade da gente aprender. A gente precisa fazer a ligação de pronome com verbo, saber o significado. E aí, o segredo é que ele vai ter diferentes significados em diferentes sentenças. Por exemplo, se eu estou falando de um verbo que significa ser ou estar, em algumas situações eu vou dizer que eu sou, outras situações eu estou, né? Então, nós temos as sentenças. We are American. Nós somos americanos. You are English. Vocês são ingleses. They are Brazilian. Eles ou elas são brasileiros. Então, está aqui a apresentação dos pronomes e do verbo em inglês, do verbo to be, certo? Aí nós temos as frases. We are waiters. We, ele está se apresentando junto com o colega, ó. Tá até pegadinho no ombro para fazer o sentido. Nós somos garçons. We are waiters. Depois, ela diz, you are monsters. Já não tem mais só um you. Lembra lá da primeira frase? Tinha só um. You are monster. Aqui tem dois, ó, para entender que vocês são monstros. You are monsters. They are cookies. Olha, a primeira pessoa falando com a segunda pessoa sobre umas terceiras pessoas que estão lá, ó, que são eles, é they, eles ou elas. Então, they are cookies, eles são cozinheiros. They are dogs. E como você sabe que essa lady é um pouquinho crazy, lembra? Ela fala tudo em duplo sentido. They are dogs, ela pode estar falando dos dogs dela, né? Que estavam lá na mesa. Ou dizendo que os cookies são dogs também. Pode ter um duplo sentido. E they are bananas and oranges. Veja só, ela continua fazendo duplo sentido. Nós temos bananas and oranges. E pode estar chamando também waiters de bananas. Não sei o que é que passa na cabeça dela. Mas aí está a situação, né, da gente utilizar o verbo to be em diferentes circunstâncias. E não podemos esquecer do nosso quiz. Rafaela, very happy. Agora você vai utilizar o verbo. Nós vamos fazer duas coisas. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Rafaela, eu não estou com um pronome, eu estou com um nome. Lembra que a gente fez as substituições de pronomes por nome? Rafaela, né? Seria substituído por que pronome? Por she. E qual é o verbo to be que acompanha she? É am, is ou é are? Pensa um pouquinho. É is, né? She is very happy ou Rafaela is very happy. I, a new teacher, né? Então, veja só. I já é o pronome específico. Então, aqui eu não vou ter nenhuma dúvida. Tenho certeza que vocês também não têm. É am, is ou are? Acertou quem disse am. I am a new teacher. Então, eu sou a nova professora. The students at home. The students
seria o quê? Será que aquela palavra lá não está errada? They. Aí os alunos perguntam, they. Não faltou o Y, não, teacher? Não, they ali é o artigo, né? Os estudantes. Aí eu estou falando de mais de uma pessoa. Os estudantes. E aí eu vou substituir por que pronome? The students. Eu vou substituir por they, porque eu estou falando de mais de um. E para they, qual é o verbo que acompanha they? É am, is ou are? Are. The students are at home. Nós temos aqui mais uma. My notebook. Vocês lembram bem do notebook, né? Que é o nosso livro. E aí, o notebook é um objeto. E eu observar outra coisa. Se aquela palavra está no singular ou no plural. Porque se ela estiver no singular, eu vou substituir pelo pronome it. Se ela estiver no plural, eu vou substituir por they. Olhando para a palavra notebook, você está percebendo que ela está no singular. Portanto, eu vou substituir por it. E para it, qual é o verbo que acompanha? Am, is ou are? É is. Então, my notebook is pink, né? Meu caderno é rosa. Gabriel, a very good boy. Gabriel é o nome de um menino. Vamos substituir Gabriel por um pronome? Que pronome seria? He, né? Ele. E para he, qual o verbo que acompanha he? Am, is ou are? He is. Gabriel is a good boy. Ou he is a good boy. E por fim nós temos they, que já está expressivo todo o pronome. Para they, nós temos o quê? O verbo are. They are good students. E eu espero que vocês também são good students, porque está sendo muito legal a nossa aula, certo? Então, gente, aqui a gente finaliza a nossa aula de inglês, a nossa terceira aula falando sobre pronomes, sobre o verbo to be. A gente ainda vai estar falando sobre o verbo to be nas nossas próximas aulas. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido, dê a devida importância à aula de inglês, né? Deixe a sua pergunta, a sua dúvida, faça o seu comentário, se inscreva no nosso canal e espero ver você na próxima aula. See you next class and goodbye!